Nós vivemos num país onde todos os dias nós somos surpreendidos com os descalabros da política, a corrupção, a roubalheira. E nós já vimos aqui no nosso Brasil um fenômeno muito interessante, que é o que aconteceu em São Paulo com o Paulo Maluf, quando os malufistas diziam ele rouba, mas faz. E isso durante muito tempo se espalhou pelo Brasil. Não, ele rouba, mas ele faz, ele rouba, mas ele faz. Só que isso continua nos dias de hoje. Os políticos, na sua grande maioria, se elegem, vão para Brasília, nunca pensando no bem-estar do povo, nunca pensando na sociedade, mas pensando no seu próprio bolso, em se locupletarem, ficarem ricos, ficarem milionários, à custa de suborno, de corrupção e de roubalheira. Mas quando chega o período das eleições, eles aparecem e sempre levantam uma bandeira que seja de agrado da sociedade. Por exemplo, combate à violência. Aí aquele político que faz aquele discurso inflamado, a violência está grande, se eu for eleito, nós vamos mudar isso, nós vamos criar uma polícia mais efetiva, vamos combater o crime, vamos criar leis mais rígidas, mais severas. O outro diz, quando eu for eleito, eu vou providenciar para que todo mundo tenha comida, não falte comida na mesa de nenhum brasileiro. E as pessoas se inflamam com esse tipo de discurso. Só que eles se elegem, somem, não fazem nunca o que prometeram, e voltam nas outras eleições levantando uma outra bandeira que vá de encontro aos anseios da sociedade. Ora, o problema é que nós estamos presenciando esse mesmo fenômeno hoje no ambiente religioso, no mundo religioso evangélico. Nós vemos aí homens que até pouco tempo atrás estavam sendo execrados, principalmente por aqueles que têm um pouco de conhecimento da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, esses falsos pastores, esses falsos pregadores que pregam essa maldita teologia da prosperidade, que só serve para que eles criem seus impérios religiosos, se tornem milionários, comprem aviões luxuosíssimos, vivam em mansões, os filhos estudando nos melhores colégios, muitos vão para a Europa, mas o povo, coitadinho, é que banca esse luxo e eles vivem como marajás à custa do povo incauto, fazendo promessas mirabolantes, falsas ilusões, mentiras deslavadas, e todo mundo reprovava isso. Só que quando esses homens se viram sendo alvo de críticas tão ferozes, o que eles fizeram? Eles resolveram jogar um balde de água fria na fervura. Decidiram levantar uma bandeira que fosse de encontro aos anseios da sociedade, que foi o que fez o Silas Malafaia. Começou a levantar a bandeira contra o homossexualismo, que está defendendo a família. O Marcos Feliciano foi pelo mesmo caminho. E os pregadores pentecostais, principalmente os grandes líderes, via de regra fazem a mesma coisa. Eles agem da mesma maneira. Agora eu pergunto a você, meu amigo, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, você acha que esses homens têm compromisso com a família? Você acha que o indivíduo que até 2 meses atrás vinha para a televisão, trazia Mike Murdock, pedia que as pessoas mandassem R$1.000, que elas iriam receber de Deus uma bênção especial, que Deus tinha uma bênção reservada para quem mandasse R$1.000. Você acha que hoje esses homens se transformaram de dia para noite em paladinos da justiça, em defensores da sociedade, em defensores da família? 1000 vezes não. Isso é um ardil, isso é uma artimanha de homens perversos e maus. Por que eu digo isso? Porque eles levantam a bandeira contra uma minoria. Ora, o que é mais pernicioso para a sociedade? O homossexualismo, que é uma minoria, faz muito barulho, faz realmente, ou a prostituição, o adultério. Nós vivemos numa sociedade depravada, onde a prostituição é vista com normalidade. Os pais ensinam os meninos desde pequeno a se prostituírem. As mocinhas de hoje, dificilmente você encontra uma mocinha de 14, 15 anos virgem. Então, uma sociedade depravada, mergulhada na impureza. Por que esses homens não levantam a bandeira contra esse estado de depravação da sociedade? Porque aí eles teriam toda a sociedade contra eles. Então eles levantam a bandeira contra uma minoria que a própria sociedade imunda e indecente que nós vivemos não aprova. É como um código de bandido. O bandido, ele tem um código, né? Ele não tem ética, ele tem código, né? O bandido não aceita estuprador, ele não aceita determinado tipo de comportamento dos outros bandidos. Eles têm um código entre eles lá. Então a sociedade pratica tudo quanto é imoralidade, tudo quanto é depravação, mas não aceita homossexualismo,
né, tem uma rejeição a isso. Então esses homens aproveitam esse tipo de coisa para levantar uma bandeira, para jogar um balde de água fria em cima do que eles vinham fazendo antes, né? Então é preciso que a sociedade acorde, é preciso que a igreja acorde. Esses homens não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a Bíblia, não têm compromisso com a verdade. O compromisso deles é com eles mesmos, é com eles. O Feliciano, tem compromisso com a carreira política, porque um sujeito que diz que é pastor, que tem vocação de Deus e larga o ministério para se envolver com política, nunca foi vocacionado por Deus. O outro, Silas Malafaia, tem um império religioso que começou há pouco tempo, mas que já é grande, e ele quer ultrapassar os outros impérios, quer ultrapassar Edir Macedo, quer ultrapassar o Valdemiro Santiago. É uma luta de poder entre eles, mas não tem absolutamente nada a ver com Deus. Nada do que esses homens fazem é em prol do reino de Deus. É uma grande mentira, é uma grande arapuca, é um grande engodo.